Bora lá, pessoal, mais uma análise. Fluminense e Flamengo voltam a se enfrentar em mais uma final do Campeonato Carioca. Só que dessa vez tem um ingrediente que pode mexer com o cenário do jogo. No meio da semana, o Flamengo anunciou a demissão de Felipe Luiz. E sempre que acontece uma mudança de treinador às vésperas de uma decisão, surge uma dúvida muito interessante, principalmente para quem trabalha com trade esportivo. Isso muda o comportamento do jogo ou no fim das contas não muda absolutamente nada? Porque clássico tem dessas coisas. Às vezes o momento da equipe pesa, mas em outras situações o clássico simplesmente ignora tudo isso. Inclusive eu gravei um vídeo aqui no canal comentando um pouco mais sobre a história da demissão de Felipe Luiz. E se você não entendeu a história do bolo que eu mencionei naquele vídeo, depois dê uma olhada aqui no card que eu vou deixar aqui, porque ali eu explico com mais calma essa ideia. Mas agora vamos falar do jogo. Fluminense e Flamengo têm um histórico recente muito equilibrado. Nos últimos 3 anos, as equipes se enfrentaram 23 vezes, com 8 vitórias do Fluminense, 7 empates e 8 vitórias do Flamengo. Ou seja, números que mostram bem o tamanho do equilíbrio desse confronto. Quando a gente olha o momento recente das equipes, aparecem algumas pistas interessantes. O Fluminense nos últimos 10 jogos soma 7 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. É uma equipe que vem apresentando uma organização defensiva muito interessante e uma boa transição pelo meio. Contra o Vasco, por exemplo, o Ganso foi uma peça importante na construção das jogadas. Já o Flamengo, nos últimos 10 jogos, tem 6 vitórias, 3 derrotas e um empate. Só que na minha leitura, é uma equipe que vem oscilando mais no seu desempenho. E agora, com essa mudança recente de treinador e a chegada de Léo Jardim, surge uma incógnita ainda maior sobre qual comportamento o Flamengo vai apresentar dentro de campo. Então, a gente tem um cenário interessante. De um lado, um Fluminense mais organizado e de outro, um Flamengo que vive um momento de ajustes. Agora, trazendo isso para quem trabalha com trade esportivo, minha metodologia de trabalho é o scalping. Então eu, dependendo muito da leitura do jogo e como ele se apresente, eu vou fazer entradas ao vivo, nunca pré-live. Mas olhando para esse confronto, alguns mercados alternativos podem chamar a atenção. Por exemplo, ambas marcam e over 1,5. E para quem tem um perfil um pouco mais agressivo, over 2,5 também pode entrar no radar. Agora, um detalhe importante. Finais muitas vezes começam mais estudados. Equipes entram com um pouco mais de cautela e isso pode fazer com que o mercado demore um pouco mais a abrir oportunidades claras, principalmente para quem trabalha com operações rápidas como o scalp. Então, mais uma vez, disciplina e leitura de jogo continua sendo as peças primordiais desse quebra-cabeça. Beleza, pessoal? Essa é a análise de Fluminense e Flamengo, pensando especialmente para quem opera trade esportivo. E se você ainda não entende nada sobre trade esportivo, aqui no canal tem uma playlist com o curso básico 1, onde eu explico os conceitos e fundamentos para quem quer começar. E em breve também será lançado o curso básico 2. E já entrando em um nível um pouco mais avançado, também vai ter o intermediário. Um forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Valeu!